Olá, meus queridos irmãos, graça e paz para vocês, espero que vocês estejam bem. Estou aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição. O tópico de hoje é o de número 3. O título é Desenvolvendo Maior Estabilidade. Estabilidade quer dizer constância, firmeza de propósito, né? 3A. Que condição devemos cumprir antes que o Senhor possa responder à nossa petição? Em Tiago 1,6, primeira parte diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. E em Marcos 11,24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Então, nós vimos aqui as condições, né, para podermos alcançar aquilo que pedimos do Senhor. Ter fé e não duvidar, né? Todas as coisas que pedirdes, orando, crede que recebereis. A segunda parte aqui da pergunta diz: dê um exemplo de como podemos saber se estamos desenvolvendo força nessa área. Aqui em 1 Coríntios, vem falando, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, vem falando: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, vem fazendo aqui menção de como a igreja se comportava na época, né? E serve para nós hoje, e como ela deveria se comportar, né? Porque aqui no verso de Coríntios vem dizendo que, fazendo uma pergunta: vocês não sabem que vocês hão de julgar os anjos? E é verdade isso mesmo. Os santos salvos hão de julgar os anjos, né? Os anjos têm livre-arbítrio. Aqueles anjos que caíram do céu com o Satanás, eles vão ser julgados. Então, agora isso vai ser julgado pelos santos que estarão salvos. E hoje, como será que nós devemos reagir? Vamos ver o que a escrita do livro Testemunho para a Igreja diz? Poucas pessoas compreendem as responsabilidades que os poucos ministros carregam nesta causa. Os irmãos frequentemente chamam esses homens da obra para cuidar de seus pequenos assuntos ou para resolver alguma provação da igreja, que eles mesmos podem e devem solucionar. Olha a questão aqui. Nós podemos e devemos solucionar. Não devemos levar toda e qualquer problemática, dificuldade para os superiores, porque nós também temos esse dever e esse direito. Diz aqui, olha, ainda repetindo o mesmo verso, que é o verso que é o cabeçalho, né, da lição. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Repetindo o verso aqui que nós já lemos. Então diz que essa pessoa deve ser sincera e perseverante com tudo. Se for indecisa, duvidando continuamente, e se o Senhor de fato cumprirá o que prometeu, ela não receberá nada. Então nós temos que exercer fé, temos que pedir a sabedoria, né, para contornar algum tipo de situação que a gente vivencie dentro da igreja, e pedir com fé. Aí diz ainda: muitos esperam que seus ministros lhes tragam a luz de Deus, parecendo pensar que essa é uma maneira mais conveniente, barata e fácil do que a de se darem ao trabalho de procurarem a Deus. Essas pessoas sofrem grande perda. Se seguissem, ou melhor, a Cristo diariamente e o tornasse seu guia e conselheiro, poderiam obter um conhecimento claro de sua vontade e assim alcançar uma experiência valiosa. Por falta dessa experiência, andam sobre a luz das faíscas que outros acenderam. Não estão familiarizados com o Espírito de Deus e não conhecem sua vontade, por isso afastam-se facilmente da fé. São instáveis porque confiaram nos outros para obter uma experiência em seu lugar. Levantaram um falso, né, de uma pessoa da minha família, numa igreja que eu participei. E quando eu soube desse falso, eu corri em interromper, né, a extensão daquele comentário. Então eu pedi autorização, né, para um dos maiorais da igreja, que era o dirigente que estava lá naquele momento, o pastor não estava, e levei o caso a ele e pedi que ele me permitisse fazer uma reunião para os membros. E aí eu me calcei com vários textos falando, né, sobre levantar falso, e eu conversei com a Irmandade, falei e pedi encarecidamente que aquilo não constava, que aquilo era uma mentira,
e que eles parassem de propagar aquilo para que não chegasse ao ouvido da pessoa, né? E graças a Deus deu certo. Eles cessaram, aquela conversa foi cessada porque ela não era verídica. E eu agradeço a Deus por ter me dado essa disposição, né, de poder resolver, porque eu poderia esperar o pastor chegar ali no campo para poder resolver, mas não era necessário. E eu passei por essa experiência, né, de chamar a igreja para poder resolver essa questão. E eu penso que foi assertiva. E hoje, lendo essa lição, eu acredito que eu fiz o que era certo, né? Então, os irmãos também podem tomar a frente, pedindo a orientação de outros que têm cargos mais elevados, né, que estão mais tempo na obra, e podem sim tomar partido e resolver, né, uma questão que seja dentro da igreja sem precisar mexer com os outros superiores, né? Vamos a 3b? Ao que a palavra compara um cristão que afirma ter fé, mas começa a duvidar? Como as ondas do mar, né? Que são jogadas de um lado para o outro, sem saber, né, aonde parar o limite dela. E aqui diz, né, que a fé da maioria dos cristãos vacilará se negligenciar e constantemente se reunir para comunhão e oração. Como pode ser evitado isso? Participando das reuniões de oração, dos cultos, né? Tendo um compromisso com a igreja a que ele pertence, né? Porque isso, a igreja ela é como uma fogueira, né? Quando nós estamos juntos aos irmãos, nós nos aquecemos espiritualmente, porque um vai ajudando e apoiando o outro. Ainda diz aqui na nota: tome a palavra de Cristo como garantia. Jesus não convidou você para ir até ele? Nunca fale de uma forma desesperada e desanimada. Se você fizer isto, perderá muito. Ao contemplar as aparências e se queixar quando as dificuldades e a pressão chegarem, você revelará ter uma fé doentia e enfraquecida. Fale e age como se sua fé fosse invencível. Então, hoje nós falamos sobre ter fé, sobre constância, sobre nós não sermos desanimados, sobre nós entendermos que nós estamos também, somos representantes de Cristo aqui nessa terra e temos autoridade para algumas coisas. Então, que o Senhor possa assentar esse estudo no nosso coração e que nós não venhamos ser covardes, né? Mas que possamos, né, nos posicionar de tal maneira que aqueles com quem entramos em contato percebam que nós somos pessoas constantes, que não somos inconstantes, né? Que nós cremos e que nós vivemos aquela mensagem que nós professamos. Um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus permitir.